Yasmin, olá, boa noite. Quanto ao seu texto, A percepção de médicos sobre o cuidado paliativo, uma pesquisa qualitativa de acordo com o método de explicitação do discurso subjacente, quanto à colocação, dos pontos de julgamento como mais importantes na apresentação dos slides, você pode falar, quanto a esse trabalho em conjunto, é você e mais 6 pessoas. E na sua parte, na parte que você vai focar, aparece bastante, pontos como você falou da questão da análise de discurso, eu acho que está ligada diretamente com a questão dos relatos pessoais que aparecem no decorrer do texto, e isso associado a esse fluxo de pensamentos e de raciocínios estabelecidos muito pelo fator de serem explanações de falas de pessoas. Então, como são esses sujeitos em si que você que foram estipulados, de poder traçar os pontos em comum e também os pontos de diferença ou de oposição em si entre esses sujeitos. Então, assim, o próprio texto é muito importante, em qualquer texto, palavras ou expressões que se repitam, porque mostra o quanto é importante na explicitação dos sentidos estipulados no texto. Quando uma palavra se repete, ou uma expressão, é porque quem escreveu o texto atribuiu importância à ideia passada por esse termo. Então, por isso, essas diferenças, semelhanças, oposições entre as visões dos pacientes em si, dos sujeitos em si, e, por exemplo, que sujeito 1, assim como 3, 4, os sujeitos 3, 4 e 5, na conjuntura deles há uma defesa da incursão precoce do tratamento paliativo. Então, essa ideia de tratamento paliativo é muito importante para haver toda a colocação das ideias em si. Então, os fluxos de pensamento e as linhas de raciocínio estabelecidas em um texto, elas têm muito como parâmetro justamente essas ideias que se parecem e as ideias que se diferenciam quanto aos aspectos em si. Como na colocação desse trecho, os aspectos que se diferenciam em si, eles são que se assemelham e se diferenciam, eles aparecem na questão da numeração dos sujeitos em si. Então, desses relatos pessoais, as partes que você pode extrair como considerando mais importantes, podem ser justamente esses pontos em comum entre as colocações e expressividades, além de pontos diferentes ou opostos. E também aparece em vários textos, como esse, do seminário, de ruptura de padrões em si, e de distanciamento de visões pré-concebidas, como uma das ideias que aparece é justamente 19, quando diz que como muitas pessoas agem seguindo, reproduzindo apenas discursos e comportamentos sem se questionar sobre o próprio modo de agir, a ponto de acatar certas visões que são muito utilizadas já e há bastante tempo e que são mais difíceis de se desfazer delas no segmento da vida. Por exemplo, que a visão, esta visão que é estipulada entre os sujeitos 1, 3, 4 e 5, de que o tratamento paliativo deve ser feito desde o diagnóstico em si e não já quando a doença estiver agravada ou
estiver já ou incutir o tratamento paliativo já no final da vida de um paciente. Então, é muito importante atentar a isso em textos em si, assim como quando aparecem relações temporais e espaciais, comparações entre comportamentos ou atitudes ou situações de um país em relação a outro, ou de outro lugar, um estado em relação a outro, uma cidade em relação a outra, e ao mesmo tempo a questão temporal, né? Como quando no texto aborda a respeito, né, da concepção do sujeito 2 e associa a uma iniciativa estipulada pela médica Cicely Saunders na década de 50, né, em que buscava oferecer auxílio quanto à importância de se oferecer auxílio a pacientes à beira da morte, mas também ter haver uma atenção para se terem ensinamentos voltados a profissionais quanto a como lidar, como cuidar de pacientes em si. Então, essas ideias são muito importantes também. Quando as paráfrases em si, né? Você pode estipular tópicos, né, para a apresentação da sua parte nos slides, ou escrever na forma de tópicos, ou então basear-se na forma de tópicos para até traçar linhas de resumo, né, para resumir em si. E isso por meio de paráfrases. Como o arquivo, né, está no estilo, né, DocX, né, no Word, você pode copiar e colar partes, né? Eu havia falado a você que eu coloquei em roxo, né, certas partes. Vou enviar a você esse arquivo? Claro que há outras partes, mas de você poder destacar ou se basear, pelo menos em parte disso que eu destaquei mesmo, aí você decide, e copiar e colar em outro arquivo, né, um arquivo do Word em branco, e ir parafraseando, entendeu? Porque isso também pode auxiliar bastante. Então, analisar os discursos, os relatos pessoais em si, partes que podem ser de destaque são aquelas em que há um afastamento de visões pré-concebidas de padrões estipulados em si, analisar palavras e expressões que se assemelhem ou que se diferenciem ou se opõem no decorrer do texto, né? A palavra vida aparece várias vezes, né? A palavra paliativo aparece várias vezes também, então já demonstra a própria importância que esses parâmetros de palavras têm em si, né? E você vai estabelecendo, né, as colocações. Então, é muito importante que sejam feitas essas... Eu ia virar a câmera, mas eu acho que não dá aqui. Mas, assim, ó, por exemplo, nos sujeitos 1, 3, 4 e 5, enfatiza-se que o tratamento paliativo deve ser estabelecido já no momento do diagnóstico de uma doença que configure perigo à vida, o que influencia o aumento da qualidade de vida do paciente, não introduzindo tal conceito apenas quando o oncologista não tem mais nenhum tratamento sistêmico a oferecer. No contexto do sujeito 2, isso que eu estou lendo são paráfrases que eu fiz, que eu escrevi a respeito do texto. E fui tirando partes que eu destaquei do arquivo e copiando nesse arquivo em branco em forma de tópico. Tópico não precisa ser, pode ser com poucas palavras, né? Mas também pode ser com várias palavras. Um segundo tópico que eu escrevi foi: no contexto do sujeito 2 surge a abordagem histórica acerca dos cuidados paliativos como parte do moderno movimento hospício. Assinala-se o trabalho de Cicely Saunders na década de 50, que além de focar o auxílio a quem estava à beira da morte, desenvolveu uma disciplina para pautar ensinamentos aos profissionais quanto ao cuidado dos pacientes. Um dos caminhos de você organizar no slide é você colocar
tópicos ou ideias, né, direcionadas tanto à relação entre os sujeitos, de oposição, diferença ou de semelhança, e ao mesmo tempo colocar, né, poder organizar em um parágrafo cada sujeito com as suas características. No caso, um sujeito em cada parágrafo com suas características. E separando, né, em parágrafos ou em partes topicalizadas em si, como um fichamento, né, por exemplo, e estabelecendo as características de cada um, né, e organizando separadamente em parágrafos ou cada qual num tópico, características de cada sujeito. Em um sujeito 1, outro sujeito 2, sujeito 3. Por exemplo, na Constituição do sujeito 6, há a retomada da visão de que cuidados paliativos não são categorizados em serem cuidados de final de vida. A ação de paliar é possível na existência de qualquer doença incurável, de morbidade elevada e de mortalidade intensa. Paliar conceitua-se na capacidade de oferecer cuidado e qualidade nesse instante existencial do paciente. Outro tópico, né, poderia ser, e aqui é outra paráfrase que eu fiz do texto, né? Sujeito 2 destaca que se mostra dificultoso para inúmeros médicos admitirem dois aspectos: a instabilidade no controle efetuado por eles em relação à doença do paciente e a assimilação de existirem casos nos quais não se encontra metodologia suficiente para promover melhoras no enfermo. Então, aquele declara, né? O sujeito 2 declara. Então, a gente precisa formar os profissionais, né? A gente precisa, porque não é todo mundo que se sente à vontade para reconhecer a partida do outro. Para achar que eu falhei, muitos acham que falharam. No meu plantão ninguém morre. Eu já ouvi isso de médico. Então, de você poder, né, você falou da questão da opinião também, né, de poder extrair a sua opinião dessas visões, por exemplo, de visões prepotentes, arrogantes, que não só vários médicos, mas no grupo de todos os profissionais em si, há aqueles que, né, se acham, que colocam essa visão aqui mesmo, né? No meu plantão ninguém morre. Eu sei que eu já vi isso, nunca vi pessoalmente alguém falando, mas com certeza, claro, acontece várias vezes. Você que está mais que você está diretamente na área da saúde, na área médica, que consegue já ter visto, né? Pode já ter visto pessoalmente isso. Mas já vi em filme e série, quer dizer, essa representação artística, né, da realidade em si. Então, né, esses foram, coloquei em forma de tópico, 4 tópicos no arquivo, eu vou enviar a você, mas pode aparecer de outras formas, né? E poder, né, separar realmente cada sujeito em um parágrafo, em uma parte, para poder organizar melhor. Você pode, na sua análise, na sua explanação do trabalho, né? Você pode, no seminário, você pode falar primeiro do sujeito 1, depois do sujeito 2, sujeito 3, e ir falando de cada um ao mesmo tempo e promovendo interseções. E, ao mesmo tempo, você ver falas, né, analisar falas deles, né, de cada um desses sujeitos e avaliar, né, agora, né, nos próximos dias e lá. Por exemplo, o sujeito 3, né, ele apresenta assim na entrevista: eu já ouvi cada coisa de médicos e assistentes que cuidam de pacientes com câncer, assim, em terceira linha, quarta linha de tratamento, e quando ouve falar da equipe de cuidados paliativos, falam: ah, são os médicos da morte. Então você pode falar dessas expressões que são usadas aqui, né, pelos sujeitos, como essa coisa do médico ser salvador, o médico deixar morrer, que o sujeito 5 assinala, né? O médico deixar morrer, o médico, claro, gente, a gente vai fazer de tudo para, né, fazer o que for possível para melhorar a coisa que o paciente. Mas assim, esse pensamento eu acho que é complicado para o médico, sabe? Inclusive não é só médico, né? O médico ser o líder da equipe, o médico ser o maioral, o médico ser o guerreiro, fica também para a nossa saúde mental, sabe? Mesmo tempo que sobrecarrega uma visão, né, possível, interpretativa e opinativa. Mesmo tempo de o médico ser visto como salvador é uma forma de heroificar demais
um ser humano que está ali. Ao mesmo tempo que o próprio médico pode gostar de ser associado a um salvador, há a questão da saúde mental, por exemplo, quando se espera muito, se espera muito de um profissional que muitas vezes não pode traçar procedimentos no momento, porque não há como salvar a vida de um paciente mais, por exemplo. Então, ser chamado de salvador é uma forma que além de ser um estabelecimento de prepotência em si, também pode sobrecarregar, né, a própria mente do profissional por ter ser depositado tanta pressão, né, em relação a esse profissional. Então, é bom, né, também ver esses dois lados. O lado do paciente, a visão do paciente quanto ao profissional em si, e a visão do profissional quanto ao paciente. Essa via de mão dupla em si, né, acho que é muito importante, inclusive, para traçar essas situações de ação e reação quanto a ocasiões, né, e quanto às próprias fragilidades, né, do ser humano. Há uma visão, né, uma interpretação argumentativa possível de que, assim, isso é um fato, de que várias pessoas se superestimam, né? E até revistas como a super interessante, a Scientific American, estipularam por entrevistas com profissionais como cientistas e tal, que a maioria das pessoas se acha melhor do que as outras, se considera melhor do que as outras em vários temas, em várias situações, em vários aspectos, em vários assuntos. E com isso, pode-se extrair disso a opinião, né, quanto que várias pessoas, enquanto a maioria das pessoas se superestima em público, a maioria das pessoas, ou várias delas, se superestimam em particular. Isso acontece muito. Imagina um médico que é tão... Já há pressão do serviço, do trabalho normalmente, e ainda se coloca mais pressão quanto às expectativas, quanto a... Não sei se você viu o filme Guerra Civil, e não foca a profissão médico, mas foca a profissão jornalista. E vários jornalistas, assim como vários médicos e pessoas de outras áreas, são taxadas de indiferentes no seu trato com as outras pessoas. Ai, que frieza! Recebendo, né, comentários e pontos de vista desse tipo. E uma cena desse filme, Guerra Civil, né, mostra a jornalista que se faz de tão durona, que é a Kristen Dunst no filme, chorando em particular. Ou seja, isso acredito que aconteça com tudo quanto é profissional e, né, a depender da pressão recebida em si, acontece mais ainda. O médico pode ir anunciar a morte de um paciente aos seus familiares com uma expressividade que muitos considerem indiferente. Ao mesmo tempo, pode chegar em casa e chorar. Pensando, inclusive, se eu chorar na frente do paciente, em vez de passar uma confiança ou uma segurança, ou pode intensificar o sofrimento dos familiares, né? Se chorar na frente deles, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, lamentar cada vida perdida. Então, por que eu falei isso? Tudo isso que eu falei, procurando fazer um paralelo direto com o texto em si, né? É algo de fato interessante a fala do sujeito 2 quando diz que para que haja paliação precisamos do diagnóstico de uma doença incurável e em evolução. A doença precisa estar em evolução. Todos os 6 sujeitos concordam entre si sobre a necessidade de o início ser desde o momento do adoecer, como afirma o sujeito 3.
ao responder tal questionamento falando o cuidado paliativo é desde o momento de adoecer e não só o doente terminal. Ó, a ideia se repetindo, né? A ideia do início da parte 6.3. Esse diálogo entre as partes textuais é muito importante. Essas ideias que se repetem, ou palavras ou expressões diretamente. Já na parte 6.4, a dificuldade de lidar com a família, ao afirmarem que não é uma tarefa fácil. Então você pode estipular, inclusive, quanto a isso que eu falei agora há pouco, de achar frio, indiferente o profissional que por dentro está com uma tristeza gigantesca, mas não quer mostrar, inclusive, ou principalmente para os familiares do paciente, né? Então, uma parte também que me chamou a atenção, quando diz um ponto interessante foi que os sujeitos 3, 4 e 6 definiram a boa morte associando a ausência de dor, seja esta física ou psíquica, o que condicionaria a ter a liberdade para viver seus últimos momentos. Essa referência sobre a liberdade aplicada à boa morte também aparece no discurso do sujeito 2. Ó. Quer dizer, um compilado com o que foi falado, né? Não reproduzindo exatamente a fala, mas extraindo de cada fala a sua opinião, a sua colocação. Uma maior intimidade com a família e, por consequência, uma liberdade para conversar. A pessoa pode se mostrar, pode parecer fria, mas se abrir ao diálogo, por exemplo. Sem ser arrogante, sem ser grossa com outra pessoa. Né? Na parte 6.5, uma que eu marquei foi que o sujeito 3 exemplifica a sua vivência prática com o tratamento de sua mãe, ou seja, relatos pessoais, né, o nome já diz, ao mesmo tempo estipulando com a universalidade das temáticas abordadas em cada um desses 3 tópicos que você vai abordar. Então, espero ter ajudado. Posso gravar mais outro vídeo. Abração. Até mais, Yasmin. Beijão.